Olá, sejam bem-vindos à Jornada Pedagógica 2026. Nós estamos aqui representando a Coordenação de Avaliação Educacional. O meu nome é Maísa Almeida e eu sou uma mulher de olhos e cabelos pretos, tenho estatura média. Estou vestindo uma blusa preta de gola alta, mangas longas, usando 2 colares com pingentes. Nós estamos aqui sentados diante de uma mesa preta arredondada. Olá, caros amigos e amigas, eu sou o professor Flávio Machado, professor de matemática também da rede, e assim como a colega Maísa, componho a coordenação de avaliação da SEDUC. Muito bem-vindos vocês todos à Jornada Pedagógica. Já convido vocês a interagirem conosco no chat, então faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, nós estaremos no chat interagindo com vocês. Eu sou um homem de estatura mediana, tenho olhos e cabelos pretos, né, e estou usando uma camisa de botão na cor lilás. E o nosso tema hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação educacional da aprendizagem. Né? Muito ano passado, não é verdade, Maísa? Nós avaliamos, foi um ano muito intenso na rede, foi um ano de SAEB, houve muitas avaliações, inclusive institucionais, e também as próprias iniciativas das escolas, das DREs, né, que também fizeram seus processos avaliativos. Então, em cima desse assunto, né, nós temos alguns conceitos importantes a refletir sobre eles. Né? Vindo aí para a próxima cartela, né, Maísa, nós temos esses conceitos aqui, né, entre testar, medir e avaliar. Então, dentro do cenário do ano passado, nós inicialmente convidamos você a refletir muito do que foi feito no ano passado. Né? Muitas avaliações para os alunos, geralmente para o mesmo público-alvo. Então, nós coletamos muitas informações. Nós temos um bom diagnóstico, um bom acervo de material para agora se debruçar sobre eles e refletir as nossas ações para o planejamento do ano de 2026. Então, muito se testou, muito se verificou o desempenho, se os alunos iam bem, mal, principalmente referente ao SAEB, muito se mediu, se aferiu essa quantidade, essa extensão, né, dessas avaliações implementadas, mas será que de fato nós avaliamos? Será que nós interpretamos esses resultados de todas essas avaliações que nós fizemos? Então é o momento de você que está aí na escola, está também na DRE, se debruçar sobre esses resultados, né, e pautar as nossas ações, os nossos projetos em cima do nosso público no que tange à avaliação. Então ficam esses conceitos aí também que norteiam. É sempre importante nós termos isso em mente ao se falar em avaliação. E aí, na sequência, o papel da avaliação na educação. Né? E ela desempenha um papel que é fundamental, porque ela é o ponto de partida das nossas ações pedagógicas. Por isso que a avaliação ela precede as nossas ações pedagógicas, tanto formativas quanto para a elaboração de material didático, uma vez que ela guia e define esse rumo do processo de aprendizagem. Então, avaliar na escola é mais do que atribuir notas, é mais do que medir. É um processo de compreensão da aprendizagem. E aí é sempre bom nós lembrarmos do nosso percurso, os 3 tipos de avaliação, que já foi muito falado aqui por todos nós, né? A avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa. E aqui na cartela nós temos um resumo, né, do que cada uma delas se propõe a fazer em um momento em que cada uma delas faz, desde o momento, passando pelo objetivo dela e indo para as ações que elas podem nos pautar no nosso planejamento. Mais para frente, nós temos esse conjunto de avaliações que a SEDUC tem para esse ano, e a Maísa vai falar um pouquinho para vocês dentro desse caráter de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, quais delas se enquadram em cada perfil. É importante que nós tenhamos essa ideia, né, para traçar os nossos objetivos. Quando se faz a avaliação do Prepara, quando se faz a avaliação do ProCISPAI, quando se faz o SAEB ou o CISPAI, qual é o objetivo de cada um? O que se pretende, o que se tira de informações a respeito disso? E para fechar aqui essa parte inicial, temos os documentos que orientam esses processos avaliativos. Então, no âmbito da avaliação interna, que acontece dentro da escola, o professor vai ter que olhar mais o currículo.
Então, temos a BNCC, que é o nosso documento normativo, que é aquele que orienta a construção dos currículos, e aí nós passamos para o nosso documento curricular do Estado do Pará, e marquem bem esse documento aqui, que ele é importantíssimo, porque ele vai nortear as ações das avaliações que a SEDUC vai propor para esse ano. É o Coerência Pedagógica Sistêmica, que ele está aí. Você pode obtê-lo tanto na versão impressa, talvez a escola já tenha, como também a versão digital pelo site da SEDUC. Esse documento é o nosso ponto de partida para as nossas ações, porque nós teremos avaliações de entrada e de saída, que a Maísa vai falar aqui, e é o Coerência Pedagógica que vai nortear esses objetos de conhecimento que estarão nessas avaliações. E aí, indo já para o campo das avaliações externas, temos anos de CISPAI, esse ano não é um ano SAEB, mas nós temos as matrizes de referência também das avaliações externas, né? E aí, deixamos aqui, e isso é um manual, é um guia que o professor, você que está na DRE, né, coordenação pedagógica, equipe de formação das DREs, pontos focais de avaliação, precisam estudar, ter esse documento sempre ali à mão, que são as matrizes de referência do SAEB, já alinhadas à BNCC, essas aí para o ensino fundamental, e inclusive já incluindo ciências da natureza e ciências humanas, que deverão também compor as próximas edições do SAEB, bem como as matrizes de referência de 2001. Não é, Maísa? Nós estamos nesse momento de transição do SAEB. Então, essas matrizes de referência, inclusive, vão nortear o CISPAI, que vai acontecer no final do ano. Então, como nós estamos nesse momento de transição de matriz, já indo mais no caminho da matriz BNCC, ainda vamos trabalhar um pouco com a matriz de 2001, que é ainda em cima de língua portuguesa e matemática. Não é isso, Maísa? É isso mesmo, Flávio. Muito obrigada. Esses pontos todos que o Flávio trouxe para a gente sobre o currículo e as matrizes avaliativas é extremamente importante, porque isso vai impactar diretamente no planejamento do ano. Então, todos os bimestres, eles devem seguir uma organização de ensino que contemple não apenas as matrizes avaliativas, mas o currículo como um todo. Então, a proposta pedagógica é que a gente parta desses resultados, porque eles são evidências sobre o aprendizado dos estudantes. Desse modo, o planejamento do ensino ele será muito mais assertivo, porque irá nos pontos cruciais, onde é necessário melhorar, e também conhecer os pontos fortes, para que a gente possa continuar estimulando os estudantes a utilizar todo o seu potencial. É claro que para que a gente tenha sucesso nessas ações do planejamento, a gente precisa fazer um acompanhamento, que é o monitoramento desses resultados. Ou seja, a gente não vai planejar e deixar seguir. A gente precisa sempre observar através de ações se esse resultado realmente nos disse uma informação correta ou se a gente precisa reavaliar. Nós vamos ver em seguida que a avaliação educacional, que é o que a gente está tratando aqui, ela é, na verdade, aquele momento em que a gente para ver se o que a gente planejou está dando certo. Então, se essas evidências nos trazem dados essenciais, a gente então precisa tê-las sempre conosco, mas não somente como um número estático, mas como um guia para as nossas ações e para também as nossas estratégias. Atualmente, no contexto das avaliações, o resultado, portanto, ele não é o fim em si. Ele é uma ferramenta para embasar o nosso planejamento e o replanejamento também. Tanto a parte da organização de ensino, que tem uma ligação direta com o estudante, com o aprendizado dele, mas também para o estabelecimento das metas, ou seja, dentro da gestão nós também tratamos esses resultados dentro de uma análise de impactos para guiar as políticas e também as ações da secretaria. Então, na semana pedagógica, a gente tem um momento propício para o uso dessas evidências educacionais, pois a partir da análise dos resultados das avaliações externas, é possível traçar estratégias metodológicas, desenhar a formação de professores,
propor ações e projetos para o ano letivo, definir agrupamentos de estudantes, elaborar materiais didáticos e eleger instrumentos para avaliação interna. Nós podemos utilizar os resultados de todas essas formas. E não é um resultado apenas de língua portuguesa e matemática. É um resultado que traz para a gente indicação de como está a leitura e a escrita do estudante, a comunicação, a interpretação de texto e também a resolução de problemas. E esses dois fatores, eles implicam em todas as outras áreas. Portanto, durante o planejamento, é importante que todos os professores de todas as áreas, junto com a coordenação pedagógica, possam atuar para propor ações que contemplem todo o aprendizado do estudante. Desse modo, o que nós percebemos é que, nas diversas esferas que envolvem o ensino, desde a gestão educacional até a sala de aula, o planejamento baseado em informações pertinentes sobre determinado cenário educacional é determinante para guiar os caminhos, corrigir rotas e alcançar a melhoria da aprendizagem dos estudantes. O cenário é sempre aquele em que você se encontra, a sua escola, a sua regional, o seu município, sempre utilizando os resultados da sua rede, do seu município para o seu planejamento. Nenhum caminho é único, nenhum caminho funciona para todos. Portanto, é preciso que os atores desse cenário eles possam se apropriar desses resultados e também fazer o seu planejamento a partir daí. Bom, mas então, todas aquelas provas que a gente fez ano passado, né? O que elas têm, qual é o papel delas, o que elas têm como objetivo? Nós tivemos o SAEB, né? Como o Flávio comentou, a gente fez o SAEB, a gente fez o CISPAI e a fluência leitora. Essas três provas, elas têm uma característica em comum que é de ser uma avaliação de final de etapa, né? De final de ano. Então, ela é chamada de somativa. Por quê? Porque ela agrega ali, né, um acúmulo de conhecimentos ao final da etapa e ela nos traz também um resultado que é para o sistema, ou seja, a rede de ensino está sendo avaliada, tá? A formativa, ela se dá ao longo do ano, ela é processual, ela tem um resultado mais rápido, um resultado mais próximo do estudante, está com o professor logo em seguida o gabarito da prova. Então, essas características trazem para o professor uma capacidade, uma possibilidade de dar um feedback mais próximo para o estudante de uma forma mais rápida e assertiva. E são elas o PROCISPAI, o Prepara e o Simulado Pará. Fora essas avaliações, nós fazemos também o PISA, que é realizado a cada 3 anos. PISA é uma prova internacional e traz uma estrutura diferente de todas essas avaliações que a gente já viu, porque ela traz questões abertas, questões que são produzidas pelo estudante com a sua resposta própria, mas que não tem, então, um gabarito como tem na prova somativa do CISPAI ou do SAEB, que só tem alternativas de marcar. Então, é uma produção diferente para o estudante. As outras avaliações que são propostas pela secretaria é a de educação ambiental, que está ligada àquele componente que a gente tem na nossa rede em todos os anos da educação básica. E a socioemocional, que traz questões de extrema relevância dentro do cenário educacional, para além das habilidades cognitivas. Onde é que eu posso encontrar esses resultados? Bom, nós temos algumas plataformas, né? Cada avaliação pode ter a sua própria plataforma para a divulgação dos resultados. Dentro da fluência leitora, nós temos os resultados divulgados na plataforma PARC, que vai trazer, então, o resultado do desempenho dos estudantes em leituras de palavras e textos em língua portuguesa, que é para o 2º ano, então aquele nível de alfabetização. Já a plataforma Pará traz resultados do CISPAI, uma avaliação que tem sido feita de forma anual para a nossa rede. As outras plataformas disponíveis são o portal ADEPA, que traz os resultados do PROCISPAI e agora, inclusive, trazendo os resultados no modelo da TRI. O Prepara divulga os seus resultados na plataforma Plural, onde todos os professores conseguem acessar
conseguir as provas com gabaritos e também com percentuais de acerto. Em seguida, o sistema SAEB, ele traz todas as avaliações que são realizadas pelo INEP, e lá você pode acessar o resultado da sua escola. Por fim, a gente tem uma plataforma chamada Portal QEDU. Nesse portal, ele tem um conglomerado de outras plataformas que disponibilizam resultados para todo o território nacional e também traz recortes de nível socioeconômico, de cor, raça, para todos os territórios. Essas são as plataformas disponíveis de resultados, mas qualquer dúvida, pode perguntar no chat que a gente vai responder, né, Flávio? É isso, né, Maísa? E para fechar aqui a nossa participação, né, nós temos essa gama de plataformas. Cada avaliação tem a sua plataforma onde esses resultados são divulgados, então é importante que você que está na escola, você também, equipe de formação das DREs, acessem a plataforma, se apropriem dos resultados, né, porque isso vai pautar as ações de vocês, tanto num campo mais específico, né, da DRE, olhar a sua realidade, fazer as intervenções nas escolas. Fiquem atentos também para qualquer acesso a essas plataformas. Nas DREs nós temos um ponto focal de avaliação, então você que está na escola tem alguma dificuldade de acesso a essas plataformas, procure o ponto focal e se aproprie desses resultados. Ao longo do ano nós teremos, né, Maísa, mais conversas sobre essas devolutivas de avaliação, teremos momentos específicos para tratar sobre as avaliações formativas, as devolutivas dela e das somativas, conforme a Maísa colocou aí. E para finalizar, gente, o importante, né, que fique como reflexão do nosso percurso do ano passado. Às vezes, quantidade não é qualidade. Não adianta soterrar, sobrecarregar os alunos com muitas avaliações. A SEDUC fez bastante no ano passado, as DREs também fizeram as suas, né, e agora é hora de se debruçar sobre esses resultados, dosar mais a pílula e investir mais na aprendizagem dos alunos, tá certo? E na sequência nós temos um bloco bem interessante, é de apropriação dos resultados. O professor Paulo, nosso coordenador de avaliação, estará aqui trazendo uma equipe que vai relatar um caso que se apropriaram dos resultados dessas avaliações e temos aí uma prática exitosa em cima da avaliação. Então fique conosco e acompanhe aí no próximo bloco. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Até mais!